Vamos para mais um vídeo de nanoblading aqui no canal. Antes de mais nada, deixe o seu like, siga lá no Instagram, @aalegomes, e não esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente vai usar o pigmento da Fibrals, o B3, ele é um pigmento bem consistente. Vou usar uma lâmina U. Eu gosto muito dela para fazer fios naturais e aqui no canal eu ensino como comprar essa lâmina. Pessoal, olha, fizemos o design, tá? A estrutura dela é uma estrutura bem bonita, uma sobrancelha bem bonita. E a gente pode perceber que nesse início falta pelo, aqui ó, nessa parte inferior também. Então, tudo isso, aqui a gente tem uns pelos bem fininhos, tá? Tudo isso a gente vai vir trazendo pelinhos bem naturais, imitando mesmo a estrutura dela. E o que que acontece? Quando a sobrancelha ela tem uma falta muito nessa parte aqui inicial, acaba atrapalhando no arqueamento, tá? Porque ela acaba dando essa angulação. Então, deixa um pouquinho reta. Então, a gente vai trabalhar tudo isso para ficar um procedimento bem natural e bonito. Agora eu vou marcar a minha espinha, tá? Para dar o direcionamento. Então, faço isso dos dois lados. Então, ali eu vou saber onde que os fios de baixo se encontram com os fios de cima. E aqui eu vou começar a parte já de início. Venho fazendo pequenos fios. Nessa parte eu já usei um pré-anestésico, mas ainda assim ela sente alguma coisinha. Eu explico para a cliente que ela vai sentir um pouquinho. E aí eu vou fazer fios por toda essa estrutura da sobrancelha. Então, vai ser o esqueleto que vai preparar, né? Para depois eu vir com outro tipo de anestésico de pele aberta. Então, eu vou fazer por toda a extensão da sobrancelha aí. É sempre interessante a gente manter um trabalho limpo para você saber o que que você está fazendo, para você conseguir enxergar o seu trabalho, sabe? Às vezes, quando a gente usa um pigmento que suja muito ou uma técnica que suja muito, a gente não consegue ver como que está sendo feito esse trabalho e a gente perde a marcação, a gente perde o desenho, a gente não entende a movimentação de fios e um trabalho natural, ele envolve todas essas características. Então, sempre mantenha um trabalho limpo, um trabalho que você consiga enxergar o que que você está fazendo. Eu terminei aqui a parte inferior e eu vou para a parte superior, tá? Vou fazendo fios em direção à marcação que eu fiz ali da espinha. Poucos fios, não precisa ser muito, porque essa marcação ela é bem pequena. Ela é estratégica mesmo, não é uma marcação grande. Agora eu venho com a primeira saturação, deixo saturando e vou fazer a outra sobrancelha, que é no mesmo esquema. Essa sobrancelha a gente está conseguindo ver melhor, né? A câmera ela ficou numa angulação melhor. E uma coisa que não dá para perceber aí, mas eu sempre faço, eu sempre limpo a lâmina. Na minha mão, ela tava com um papelzinho colado, um papelzinho de cílios. Depois eu vou mostrar para vocês que eu sempre venho limpando essa lâmina, porque à medida que a gente faz a fissura, sai aquelas pelezinhas mortas, né? E isso pode acabar atrapalhando no corte da lâmina. Então, sempre você fique atenta se tem alguma coisa na lâmina, se está bem limpinha. E também o fato de manter a lâmina limpa, você sempre vai pegar pouco pigmento e manter um trabalho limpo. Então, a gente pode observar que essa sobrancelha ela tem uma falha bem acentuada, né, na parte inferior. Vim trazendo fios bem juntinhos, justamente para trazer um volume maior nessa parte. É uma parte que eu trabalhei com mais cuidado, claro que em toda sobrancelha a gente trabalha com cuidado, mas ali eu queria um volume maior, então eu trouxe fios mais pertinhos um do outro. Aqui por enquanto é só o esqueleto, mas na ramificação também eu trabalhei muito bem isso. Então eu já vou chegando ao final. Essa sobrancelha, a segunda cliente, ela sente um pouquinho mais, mas percebam que ela tá tranquila, não tá sofrendo. Agora eu vou fazer a parte superior, também mesmo esquema. Poucos fios, não preciso usar muita coisa, porque ali é estratégico que seja poucos fios.
Outra coisa que a gente precisa observar com atenção é a pegada. Se vocês observarem, eu sempre pego em 3 pontos. E muito pertinho. Se você deixa para fazer uma pinça muito longe, você não consegue ter uma tensão na pele. Agora eu vou saturar e agora eu vou vir com anestésico de pele aberta. Ele dá uma leve ardida, eu aviso para cliente. A hora que para de arder, eu retiro e olha como a pele já tá mais branquinha. Depois que a gente passa o anestésico, a gente tem que tomar um cuidado maior, porque ele é um vasoconstritor, então ele pode interferir, né? Ele interfere na chegada de sangue, então se a gente fica esperando muita linfa nesse momento, a gente pode aprofundar demais o corte. Então eu não vou por esse ponto. Eu deixo uma mão mais leve, uma mão que eu já estava acostumada a trabalhar antes de usar o anestésico. Então sempre tenha bastante cuidado depois que você passa o anestésico. Agora eu fiz a retirada dos pelos com a linha. Eu gosto demais, ela é bem higiênica, muito rápida, fica muito limpinho, tira aquelas penugem e deixa um resultado lindo. E é aquilo, praticidade pro meu trabalho. Depois eu venho com uma pinça descartável, tiro alguns pelinhos que ficaram ali só para manter um design bem bonito. Bem limpinho, porque no resultado final esses detalhes que contam. Agora eu vou fazer uma junção dos fios superiores com os fios inferiores, porque essa parte é uma parte que ela costuma ter falhas no retorno. Então ali eu não chego muito perto a hora que eu faço o esqueleto, só depois que eu venho fazendo essa junção bem estratégica para que à medida que ela cicatriza ela não fique um buraco nessa parte. Quem nunca voltou com a sobrancelha, né, com o cliente com um buraco nessa parte? Essa parte a gente tem que tomar um cuidado, a pele ali é mais fina e também não pode pesar muito a mão. Agora eu vou fazer as ramificações em toda a extensão da sobrancelha. Vou fazendo ali com cuidado na parte inicial, em alguns pontos que eu vejo que tá faltando alguns pelinhos eu coloco. O trabalho da nano é muito delicado, você tem que ir com muita cautela, é muito estratégico, não é uma trama pronta. Claro que você usa ali uma base, mas você não vai copiar e colar a mesma trama para todas as clientes. Você vai usar de acordo com o que o fio dela oferece. Então eu vou ramificando aqui por toda a extensão da sobrancelha e principalmente nessa parte que eu vejo necessidade de fios. Ali eu uso pelo menos uns 2 fios de ramificação, um fio à frente e um fio atrás. Então, para trazer mais volume nessa sobrancelha. Agora eu venho limpando e venho trabalhando pequenos pontos que eu vejo que tá precisando. Olha, observe que ele sai um pouquinho de linfa com sangue, mas nada exagerado, tá? É mais a hora que eu estico a pele mesmo. Não tem sangue escorrendo, não tem nada ali exagerado. Então, isso também vai garantir que eu tenho um procedimento natural. Agora eu vou fazer pequenos detalhes, ó, bem pequeno mesmo. Essa lâmina ela me permite trabalhar com esses detalhezinhos. E agora eu venho com o tônico de limpeza da Halt. Ele é calmante também. Passo e venho pressionando toda a extensão da sobrancelha, tirando o excesso de linfa, para que a hora que eu sature o pigmento, ele consiga colar nas fissuras, né? Então, isso também é uma parte muito importante você fazer, porque vai te ajudar a ter uma saturação melhor de pigmento. Que observe se ficou alguma falha, dou algum retoque, alguma coisinha, porque igual eu falei, a nano ela é feita de detalhes. E aí nós vamos para a última saturação e vou deixar aqui agindo. Então nós temos uma etapa de 3 saturação. A primeira saturação
A segunda, que a gente considera que é essa parte do anestésico. E a terceira, que é onde a gente já finalizou a sobrancelha. Nessa outra sobrancelha eu vou fazer o procedimento do mesmo jeito que eu fiz na outra. Então, ó, tomando cuidado com os detalhes, me atentando a alguns buraquinhos que tem na sobrancelha. Então, sempre com muito cuidado, com muita cautela. Venho saturando, né? Venho trazendo todo o mesmo passo a passo que eu fiz do outro lado. É uma coisa que muitas vezes a gente que trabalha na área da micropigmentação fica pegado é mostrar esse passo a passo para cliente. Na verdade, a cliente não está tão interessada assim no passo a passo. Essa dica que eu vou dar é mais uma dica para você conseguir vender o seu trabalho, né? Então, a sua cliente, ela está interessada na transformação que você vai causar. Então, sempre que você for vender o seu trabalho, tente fazer com que ela enxergue como aquilo vai mudar a vida dela. Lá no meu Instagram, eu trouxe alguns vídeos de alguns depoimentos que eu fiz de clientes minhas, onde elas contam como que a vida delas foram transformadas através das sobrancelhas. Então, se você ficou um pouquinho curiosa, você pode ir lá, dar uma olhadinha e copiar exatamente como eu fiz, porque isso gerou um burburinho muito grande entre as minhas clientes. Então, mesmo aquelas pessoas que tinham medo de fazer, à medida que viram os depoimentos dessas clientes, ficaram tocadas, emocionadas, curiosas com o procedimento. O passo a passo é mais para você que trabalha na área, né? Então, sempre foque em vender realmente a transformação que você vai causar. Agora a gente já finalizou aí, tá? Venho limpando essas duas sobrancelhas com lenço umedecido, com a espuminha mesmo. Então, vou limpar os dois lados e já vou mostrar para vocês essa transformação. Essa minha cliente, ela é uma cliente já desde a época que eu fazia design. Ela tem uma sobrancelha muito bonita e ela preenchia e ela trabalha numa loja de beleza, que vende cosméticos, e era algo que incomodava muito ela, sobrancelhas, pelo fato de ter que preencher. Então, ela gostou muito e vamos ver como que vai ser essa vida dela sem precisar preencher sobrancelhas. Então, você tem que se atentar sempre para não vender o procedimento em si. A cliente, ela não está tão interessada na nanoblade, mas ela está interessada em uma sobrancelha natural que vai resolver os problemas dela de falha, de preenchimento, de não deixar ela refém do lápis e deixar ela mais bonita. Não tenha medo de vender beleza. Então, esse é o resultado final. Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho de como ficou essa sobrancelha. Olha como ficou natural, respeitando os traços. Ela é muito delicada, pelos delicados, e eu sou apaixonada por essa técnica.